Fala aí, gurizadinha, e hoje eu estava aqui no meu quarto um pouco amalucado, e na minha maluquice eu pensei assim comigo mesmo: e se eu fosse um soldado da Segunda Guerra Mundial? Um mero soldado da Segunda Guerra Mundial. Ih, rapaz, você tá falando sério? Hoje eu tenho uma vida muito boa, né, muito excelente, provavelmente você tem. Não tenho a melhor vida do mundo que as pessoas desejam, mas eu tenho uma vida boa, eu gosto da minha vida. Eu gosto de estudar, eu gosto do meu trabalho, eu gosto da vida que eu estou levando. Mas e se eu não tivesse a vida que eu tenho hoje? E se eu vivesse em 1940, por ali, e eu fosse um mero soldado britânico e estadunidense, ou até mesmo alemão? Estou lascado! E se você estivesse do lado perdedor da guerra, né? O lado orgulhoso, o lado arrogante que a gente vê hoje em dia. A reflexão que eu quero trazer com vocês, pessoal, é que a gente poderia ser um mero soldado que morreria a qualquer momento. Hoje isso está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, na guerra contra a Rússia. Muito daquele... Hoje a gente olha para os russos e pensa, bah, tudo uns corno manso que estão atacando os ucranianos, né? Mas muitos deles são apenas jovens normais, como eu e você, que tem ali 18 anos, 20 anos, e que foram obrigados a ir pra guerra lutar por um desgraçado que nem eles concordam. Então eles são obrigados a fazer isso. E se a gente fosse um mero soldado? Então é uma reflexão triste. O meu irmão, ele foi pro quartel, né? E quando ele voltou todo traumatizado na cabeça. Eles lá esforçavam ele comer cebola, dormia 15 minutos a cada 3 dias. Então era um negócio pra traumatizar. Eu, por sorte, não fui pro quartel. Sim, eu sou um baita de um covarde mesmo. Mas, por sorte, eu não fui pro quartel pra não ficar tudo traumatizado na cabeça. Porque é uma coisa tensa. Enfim, pessoal, de um mero soldado da Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo da Primeira, enfim, a reflexão é essa. E daí, conforme eu pensava nisso, eu senti uma gratidão na minha vida, muito obrigado, né? Eu tava nessa vida aqui, eu gosto da vida que eu tenho. E eu pensei, tá, mas Hitler também foi um mero soldado na Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Hitler, ele era um soldado, inclusive, que tinha uma das maiores taxas de morte. A missão dele era sempre entregar a carta, a correspondência de um campo de batalha para o outro. Ou seja, a missão dele era passar pelo campo de batalha entregando uma mensagem. A Primeira Guerra Mundial, né, para quem não sabe, ela era uma guerra de trincheira. Então você ficava ali, guardando o posto, e a qualquer momento, se você tirasse a cabeça, poderia levar um tiro no crânio. Mas agora Hitler, ele tinha que passar de um lado para o outro para entregar uma correspondência. Ou seja, ele tinha muito mais chance de morrer do que qualquer outro soldado. E mesmo assim ele sobreviveu. Olha que maluquice. Ele não só sobreviveu, como na Segunda Guerra Mundial, aproveitando a crise econômica de toda a Alemanha, ele consegue subir no poder e instaurar uma das piores ditaduras em todo o mundo. É mesmo? Ou seja, mesmo assim, mesmo um mero soldado da Primeira Guerra Mundial conseguiu fazer história. E uma má história, né? Vamos concordar que o que ele fez foi uma coisa horrível. E a minha reflexão, pessoal, ela se aprofundou um pouquinho mais neste momento. Porque, tudo bem, a gente não é um mero soldado. Mas nós dois, convenhamos, se você não for uma pessoa famosa, nós dois somos meras pessoas. Nós somos meras pessoas, meros seres humanos. Né, eu tô aqui no meu quarto, tranquilão, você está aí na sua casa, tá aí, né, que você, na pizzaria, sei lá, tá comendo pão, tá na pizzaria e pensou, vou assistir o Victor, né, enfim. Você também é uma mera pessoa, eu também sou uma mera pessoa. A gente não é Hitler, e a gente tá numa condição muito melhor do que Hitler. E a gente também tem a mesma... Eu pensei comigo mesmo aqui, que nós podemos fazer história como Hitler fez. Um momento, amigo. Não negativamente, né? Mas eu digo assim, no mesmo impacto que Hitler fez. Eu não tô dizendo que a gente tem que fazer a mesma coisa que Hitler, tá? Enfim. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Eu tô dizendo assim, nós somos meras pessoas e nós não estamos em guerra. Então, olha o tanto de oportunidade que nós temos. É claro, não precisa ser necessariamente de fazer história, mas sim de você criar um negócio, de você viver uma vida boa, de você conquistar as coisas. Ou seja, nós temos tantas perspectivas de vida e é só preciso ter a mesma garra de Hitler. Meu Deus, é só ter a mesma vontade. Enfim, eu acho que esse exemplo não é um bom exemplo. É lamentável. Tá? Por favor, não faça o que Hitler fez. Nós vivemos uma vida muito mais confortável do que qualquer soldado em guerra, né? A gente tá numa situação muito mais favorável do que qualquer soldado em guerra, do que um soldado da Ucrânia que talvez não vai voltar para sua família. Nós não estamos nessas condições, né? Outra coisa também que ao longo de toda a história, Machado de Assis, os grandes filósofos, Galileu, né, Platão, todos esses filósofos, eles tinham uma condição de vida bem
pior do que a nossa. É claro, alguns ou outros não, né? Por exemplo, eu citei aqui Platão, mas Platão tinha muito dinheiro, tinha muitos escravos, né? Então, eles tinham uma condição melhor de vida. Mas enfim, muitas pessoas em condições piores do que a nossa fizeram história. E se até Hitler, que era um baita de um baitola, conseguiu fazer, imagina eu e você. Né? Eu também não sou assim o cara mais incrível do mundo, mas eu não sou Hitler. Então eu consigo fazer alguma coisa legal nessa vida. Eu consigo aproveitar. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de xadrez, né? Então eu aprendi xadrez. Eu sempre gostei muito de escrever. Ou seja, escrever um livro antes que eu morra. Aproveitar a vida antes que você tenha que morrer. Aproveitar justamente porque você não tá numa guerra, né? Você não tá tendo que lutar por um país ou outro. E vamos, convenhamos, né? Lutar pelo Brasil. O brasileiro, ele não é um povo que tem muito orgulho do seu país, porque é um pouco difícil a gente se orgulhar do nosso país, né, pessoal? Por mais que a gente devesse ser patriota, mas enfim, imagina lutar pelo Brasil e morrer pelo Brasil. É claro que a gente deveria fazer isso com orgulho, mas o nosso país é meio triste, né? É meio broxante falar isso, mas é triste. Eu não teria orgulho de lutar pelo país e simplesmente morrer por ele. Mas é claro, eu teria mais vontade de lutar pela minha família, pelas pessoas que eu amo, pelo povo brasileiro, do que justamente pelo país, né? Enfim, pelos políticos. Então essa é a reflexão que eu quis deixar com vocês hoje. É claro que eu tô um pouco amalucado aqui porque eu tomei café. Eu sou uma pessoa um pouco hiperativa e se eu tomo café é porque eu tô amalucado desse jeito. Então, essa foi a reflexão que eu queria tirar e dizer pra vocês hoje. Me digam o que vocês acham. O que vocês fariam se vocês estivessem na Primeira Guerra Mundial no lugar de Hitler? Provavelmente vocês raspariam aquele bigode, né? Fala a verdade, vocês raspariam aquele bigode. Enfim, eu falei muito Hitler nesse vídeo, provavelmente esse vídeo pode ser desmonetizado. Mas eu nem tô sendo monetizado mesmo. Ah, que maravilha. Enfim, eu sou o Victor Daniel de Lima, pessoal. Que a paz de Cristo esteja convosco e até a próxima.